Olá, pessoal. Nós estamos hoje dando continuidade à série de conversas com brasileiros que estão morando em outros países. E no vídeo de hoje eu trago um personagem, um grande amigo, o Eloy, que é cearense. Né? O Eloy é graduado em estatística, é doutor em economia pelo FRJ, né, servidor público do estado de Ceará, aposentado, e hoje ele mora em Portugal com a sua família. E aí eu pedi o Eloy para a gente conversar um pouco como Portugal está enfrentando toda essa pandemia da Covid-19, que inclusive a Europa durante várias semanas mostraram resultados muito preocupantes, né? E nesse contexto que eu quero entender aqui para todo o nosso público, quais são as principais características da população em Portugal, o que é que o governo fez, quais foram as medidas principais, como é que a população está reagindo a essas questões. Então nada mais melhor do que a gente ter uma pessoa do nosso convívio que a gente possa exatamente interagir com essas informações. Eloy, muito obrigado, Eloy, por você ter aceito aqui o nosso convite. Você está aí em Lisboa, e é muito bacana conversar contigo. Além de ser um grande amigo, você vai trazer para a gente toda a experiência da sua convivência em Portugal nesse momento histórico, né, que praticamente a humanidade nunca teve uma situação no tempo moderno no nível de gravidade. Tá bom? Eloy, um abraço e Boa, prazer. boa tarde, Flávia Taliba, meu grande amigo e peladeiro. Vamos voltar por aí, se Deus quiser. Eu queria ir esse ano, mas não vai dar por causa do coronavírus. Mas se Deus quiser, vamos bater uma rachadinha ainda lá no seu Pronto. campo, toda certeza. Eloy, me Flávia, é um diga uma coisa. prazer muito grande. Isso. Eu queria trazer, porque Portugal, hoje, ele é visto como a princesinha do turismo. Não só pelo o mundo, pela Europa, mas pelos brasileiros Pronto. também. Deixa eu fazer a pergunta. Ele tem um fluxo turístico muito grande nos últimos anos. A gente sabe que Portugal atraiu não só brasileiros, mas como você falou, atraiu também pessoas da Europa. Todos. Mas por que, Eloy, que a pandemia da Covid-19 não explodiu em Portugal, como a gente observou na Itália, na Espanha, na França, agora na Inglaterra, que está muito grave? O que aconteceu? Né? O que o governo fez? Ó, antes de eu chegar diretamente nesse assunto, eu quero, só para mostrar para os outros, os que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, fazer uma relação do Portugal com o mundo, em termos de área, de o pessoal saber o que é Portugal. Para Tamanho. você ter ideia, Portugal tem em torno de 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões de habitantes, Um pouco mais do que o Ceará. certo? A Espanha é quase o Ceará, pronto. A área de Portugal, para você ter ideia, comparando com o Ceará, é 1,6 vezes maior do que Portugal, para você ter ideia. Tá Certo. entendendo? E se você pegar o Brasil em relação a Portugal, o Brasil é mais do que 92 vezes maior do que Portugal. Só para fazer esse contexto. E o Brasil é quase 2 vezes, 1,9 vezes do que a comunidade europeia. A comunidade europeia falando dos 27 países que formam o bloco comum europeu. Beleza. Ok? Ok. Então, dito isso, para lhe responder, o seguinte: Portugal, eu estou olhando algumas papeladas que eu fiz um levantamento antes das coisas, para você ter ideia. Não, fique tranquilo. Portugal, ele fica. É a única fronteira que nós temos com a Europa, aqui dentro dos países europeus, é com a Espanha, que fica na faixa de 1.200 quilômetros de fronteira com a Espanha, e o mar. Certo. E o mar. Então, foi o que aconteceu. Isso facilita, né, o controle, Eloy? Demais, demais. Ô Flávio, eu reputo o seguinte: eu estou aqui direto aqui em Portugal há 5 anos. Minha família está aqui há 12 anos, minha filha e minha esposa são cidadãs portuguesas, eu adentrado da minha cidadania que eu tenho direito. Então, direto, em lugar de ficar vindo e voltando, estou direto 5 anos nessa faixa. Então, eu tenho algumas noções, isso aqui é opinião minha, pessoal. Claro. Ok? Primeiro, eu acho que o português em si, fizemos agora, no dia 25 de abril, a comemoração da Revolução dos Escravos. Ele derrubou a ditadura de Salazar. Então, com isso, o português, pelo que eu aprendi, ele começou a olhar mais coletivamente o povo.
Então, o povo português, eu considero ele muito cidadão, muito fraterno um com os outros. Muita preocupação com o próximo, né, Eloy? Preocupação com o próximo, que você quer dizer, né? Exatamente. Isso daqui não são só minhas palavras. Eu peguei várias fontes aqui dentro da Europa, da França, Inglaterra, Alemanha, todos estão falando isso. Todos estão falando isso. Entendeu? Esse olhar coletivo do português. Então, por conta disso, só para você ter ideia, ele é o mais isolado, o país mais isolado da Europa, dentro do continente europeu, como eu falei para você. E uma coisa importante, Portugal, ele aprendeu com os vizinhos, Espanha, Itália, principalmente, e Reino Unido, com o que estava passando com a pandemia. Tá entendendo? Para você ter ideia, Flávio, aqui o primeiro caso que eu registrei, se eu não me engano, aqui foi no dia... eu anotei aqui, o país aqui entrou em quarentena quando tinha 448 infectados e nenhum morto. Só 400, quer dizer, não esperou morreu ninguém para entrar em quarentena. Não. A Espanha entrou em quarentena com mais de 6 mil casos. Então, se eu não me engano, no dia oficial, no dia 16 de março, o governo resolveu fechar tudo. Agora, preste bem atenção como é o português. Ao final de fevereiro, as escolas já estavam fechando antes da medida do governo. Por quê? Porque o português, os pais resolveram tirar os filhos. Eloy, deixa eu te perguntar. Então você está me dizendo que, além, né, da própria decisão das autoridades públicas de já levar a população para a quarentena, mas o próprio cidadão em si, ele viu o risco que isso poderia trazer. Viu o risco e já fez a quarentena. As escolas foram praticamente... Nem precisou do governo dizer que tem que entrar em quarentena, muita gente já fez antes. Já começou a fazer. Os próprios pais começaram a tirar as crianças de dentro da escola e tiveram que fechar as escolas porque não tinham mais aluno. Entendi. Tá entendendo? Eu peguei aqui uma palavra do Antônio Costa... do Antônio Costa, que é o primeiro-ministro português. Olha o que ele falou. Os portugueses são tão disciplinados que a repressão é inútil. Então, não precisou de nenhuma medida drástica por parte das autoridades públicas. Uma coisa, Flávio, que eu reputo aqui, muito importante, isso aqui é bem factível dizer... Interessante, Eloy, que as pessoas não têm essa... não tinha... É uma surpresa até para muita gente isso que você está falando, né? Não, mas isso é verdade, Para você ter ideia, uma coisa muito importante, claro, eu não posso comparar com o Brasil com os outros países do mundo, eu estou dizendo que se passou aqui. O primeiro-ministro é português e o presidente é da direita. Agora, quando a gente fala de direita e esquerda, não penso no Brasil, não existe essa radicalização de linhas. O que foi que eles fizeram? Logo que começou a receber a notícia do coronavírus, os partidos se reuniram e tomaram a decisão. Olha, a partir de hoje, nós temos um inimigo comum, coronavírus. Não se fala mais em política. Nós temos um inimigo em comum. Tanto que você aqui abre a televisão, e a minha televisão aqui é aberta de manhã, de tarde, de noite, você não vê nenhum político dando pitaco em nada. Só quem fala é o primeiro-ministro ou o presidente da República. E os médicos, tudo com respaldo do Eloy, e os cientistas, os médicos, os infectologistas, eles têm voz no governo? Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, foi muito bem você puxar esse assunto. Pelo que eu acompanho aí, que como disse para você, a televisão aqui é direto nos canais do Brasil, que eu pego tudo aqui. Aí tem uma eterna briga por cloroquina, por não sei o que, qual medicamento está dando certo. Meu amigo, aqui é o seguinte, eu não vi como cidadão aqui, conversando com português ou com outros brasileiros, ou mesmo na televisão, pode até ter existido, mas eu não vi nada com referência ao medicamento que eles usam no combate ao coronavírus. Isso é estrito puramente ao meio acadêmico e ao meu médico, ao meio do governo. A população não precisa ser informada. A população quer ser tratada. Então, eu ficar como leigo falando se cloroquina ou se qualquer outro medicamento vai resolver minha situação ou não, isso para mim gera pânico. Eloy, e o sistema público de saúde está dando resposta aos infectados? Quantos infectados nós temos em Portugal hoje? E quantas mortes? Você tem essa informação, Eloy? Eu sei que... Tem, isso aqui, olha. Número de infectados, isso aqui eu peguei ontem. Peguei ontem isso aqui.
Número de infectados, 25.524. Óbitos, 1.063, até ontem. A taxa de letalidade está em 4,2. Ou seja, dentro dos países da Europa, só quem ganha em termos de taxa de letalidade é a Alemanha, porque você sabe que a taxa de letalidade é o número de mortos dividido pelo número de infectados. Então, quanto mais testes você fizer e esses testes derem positivo, a taxa de letalidade cai. Como a Alemanha fez mais testes do que Portugal, a taxa de letalidade é menor. A Alemanha está em 2,3, 2,7. Para você ter ideia, da Bélgica está 13,2. Nós estamos com 4,2. Eloy, deixa eu dizer o seguinte. Então, quando a notícia do vírus estava chegando na Europa, diferentemente de outros países, Portugal, seja as autoridades ou a própria comunidade portuguesa, já antecipou um comportamento de se prevenir, de ficar em casa, de evitar aglomeração, e o próprio sistema português de saúde também se preparou para todo esse evento, né? Se preparou. É como eu disse para vocês, como aqui teve 112 casos e nenhuma morte, o governo decretou o estado de emergência. Agora, esse estado de emergência, preste bem atenção, muitos estabelecimentos estão abertos. Que tipo de estabelecimento? Além dos estabelecimentos essenciais, como farmácia, supermercado, talho, que aqui é o frigorífico, mas estão abertos oficina de carro, tá entendendo? Você pode praticar esporte ao ar livre sem ser comunitário. Então, aqui é muito comum abrir meu janelão aqui, tem gente correndo. Tem gente com os pais e duas crianças andando no parque. Isso sem aglomeração. Oculista é aberto, oftalmologista é aberto. Então, muitas coisas pequenas também estavam agora, desde que você não pode aglomerar. Sim, mas isso foi muito seguido pelos portugueses. Certo, mas o cidadão, isso que eu ia te perguntar, isso só é possível porque o cidadão português tomou consciência que era necessário evitar a aglomeração. É isso? Isso, exatamente. E o sistema público de saúde está exatamente o seguinte: aqui a gente tem que entender a geografia política de Portugal. Você tem as cidades, como Fortaleza, e você tem os bairros, que aqui se chama junta de freguesia. Cada junta de freguesia tem um presidente eleito pelo povo da junta de freguesia. E ele, obrigatoriamente, ele tem que morar na junta de freguesia. Então, tudo que é arrecadado na junta de freguesia é gasto na junta de freguesia. Então, eu posso chegar aqui, que a junta de freguesia é perto aqui de casa, eu sair daqui e chegar lá na junta de freguesia, olha, eu quero falar com o presidente. Ele está lá. E me recebe e fala, eu conto algum problema, eu peço alguma solução. Isso é muito comum. Então, a UPA, vamos dizer assim... Mas mesmo você sendo brasileiro, Eloy? Não tem isso, eu estou legalizado. Ah, você puxou uma coisa interessante, Flávio. Uma das medidas que o governo fez, que foi elogiado em vários países da Europa, foi quando ele fez o estado de quarentena, o que foi que eles fizeram? Todos os estrangeiros ilegais que estavam no Brasil, ou migrantes, eles legalizaram, entre aspas. Todas essas pessoas vão ser atendidas pelo Serviço Público de Saúde, sem distinção, com todos os direitos dos portugueses. Então, isso minimizou muito o caso, porque tinha gente aqui ilegal que não tinha acesso ao sistema de saúde, e aí? E agora passa a ter como qualquer outro português. Como qualquer outro português. Tá entendendo? Então, a junta de freguesia tem suas UPAs, fazendo a comparação com Fortaleza. Lá você tem que se cadastrar e os médicos lhe atendem lá. Agora, essas UPAs, vamos dizer assim, estão todas fechadas. Só estão atendendo os hospitais. Olha, você perguntou o que é um sistema de saúde daqui. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, há 1 mês e meio atrás, eu tomei um medicamento aqui e com 10 minutos, Flávio, eu caí no chão. Deu um choque anafilático. Caí no chão literalmente, tonto, todo disforme. Minha esposa ligou para a ambulância. Com 10 minutos a ambulância está aqui, eu saí de maca. Isso foi 11h30 da noite. Passei a noite lá, sendo medicado, saí de lá 3 horas da tarde, no outro dia, insistindo para sair, porque o médico não queria deixar eu sair. Eu não gastei nada. Foi extremamente prático. E um detalhe, aí é que você talvez vai ficar assim espantado. Quando eu saí de lá, eu saí com o medicamento, a receita e outros papéis.
Bom, tudo bem. Cheguei aqui em casa, deixei lá os papéis, tudinho. Aí, quando eu abri o papel, tinha um retorno para mim já marcado pelo hospital, que seria no dia 17 de abril. Quando foi no dia 15 de abril, eu recebi um telefonema da médica que me atendeu do hospital público, perguntando se eu estava bem, se o medicamento tinha acabado, que ela tinha passado, se estava precisando de outra receita médica. Eu disse que estava tudo bem. Ela disse: olha, eu estou ligando para você porque nós estamos com um problema de saúde pública, uma pandemia, e você só vem para cá se for um estado urgente. Como você está muito bem, está aqui meu telefone particular e do hospital. Se você sentir alguma coisa, pode ligar para mim. Isso, o sistema público de saúde. E aqui o português acha ruim. E eu dou corda para eles acharem ruim, porque eles têm que reclamar para melhorar cada vez mais. Entendi. Nesse processo, já Portugal já tá, parece que já passou o topo da crise e já entra em discussão em Portugal. Você me confirma se eu não tiver certo com a informação, mas pelas informações que eu tenho, ele já entra num processo de flexibilização da quarentena, do isolamento, né? Isso está sendo discutido em Portugal. E quais são as principais propostas do governo para flexibilizar o isolamento da população? Olha, primeiro é o seguinte: o primeiro-ministro português, e António Costa, e o presidente, eles não são muito eles são de poucas palavras, eles são diretos. Quando teve a quarentena, ele foi bem explícito: olha, vocês têm que ficar em casa, senão vão morrer. Acabou-se. Tá entendendo? Não tem esse negócio político de ficar com lereado, com conversa fiada, não. Aqui, nós estamos passando por uma pandemia. Se vocês, portugueses, não ficarem em casa, vocês vão morrer. E o hospital não vai ter como bancar todos os pacientes que chegaram aqui. Então, além do português ficar, e já é muito cidadão nesse aspecto, ele ficou mais temeroso ainda. Aí é que ele não saiu mesmo. Tá entendendo? Então, o que foi que o governo fez agora? A partir de segunda-feira agora, dia 4, eles começaram a flexibilizar o quê? Agora preste bem atenção. A partir do dia 4, eles vão abrir os balcões de empresa com até 200 metros quadrados, cabeleireiro, barbeiro, livraria, comércio automóvel, e prática desportiva, como eu estou falando para você, vai sempre ao ar livre, não time de futebol, essas coisas. E vai ficar monitorando durante 15 dias, até o dia 18 de maio. Se a curva não piorar, ele vai abrir mais lojas com agora 400 metros quadrados. Aí depois vai abrir as aulas presidenciais do segundo ciclo e vão abrir as creches, museus, monumentos, etc. Se por acaso eles notarem que está piorando, volta todo mundo para casa. Entendi. Se nessa segunda fase continuar a melhorar, aí vai no dia 30 e 31 de maio, eles vão abrir as igrejas, que aí no Brasil é uma briga enorme para ver se abre igreja, se não abre. Aqui a igreja vai ser a última, 30 e 31 de maio, que eu vou pensando em abrir igreja, e a Liga de Esportiva e a Taça de Portugal. Aí, meu amigo, vai pegar fogo aqui. E olha que Portugal é um país muito religioso, né? E, inclusive a cidade de Fátima, né? Uma peregrinação. Uma coisa interessante, Flávio, vou dizer uma coisa para você. Primeiro, religioso assim. Aqui a metade, claro que eu estou chutando um número, mas a metade de Portugal é muito religiosa, a outra metade é ateu. Por incrível que pareça. Mas todos gostam de futebol, né? Loucos por futebol. E você falou uma coisa importante de Fátima. Eu vou colocar que um padre amigo meu, esse padre mora aqui perto daqui de casa, a igreja dele aqui, nós conversamos bastante em tudo, né? Vai para cinema, é um padre muito legal, 49 anos. Ele me disse uma coisa no outro dia falando com ele: padre, deixa eu te perguntar uma coisa. Portugal nunca se meteu em guerra com terrorismo, essas coisas tudo. Você tem ideia por que Portugal nunca foi atacado? Ele disse: olha, eu vou dar uma visão pessoal e histórica, porque ele é muito letrado, que os portugueses aqui leem muito, principalmente padre. Eu vou dar a minha visão histórica. Fátima era filha primogênita de Maomé. Então, os muçulmanos olham para Portugal com muita honra, porque Fátima é a filha primogênita de Maomé. Então, Portugal é quase intocável em termos de ataque terrorista por causa disso. Interessante, tá entendendo? Né? Interessante. Talvez uma coisa interessante, que pelo menos a visão do padre.
Tá É entendendo? verdade. Eloy, deixa eu perguntar, a gente está chegando no final da nossa conversa, e o seu dia a dia aí em Portugal como brasileiro diante dessa situação, dessa pandemia muito grave, né, acontecendo em todo mundo, é, como é o dia a dia de um brasileiro, né, fora as atividades que você tem, quais são os seus hobbies, vamos dizer assim, né, para passar por essa quarentena e tá aí se distraindo em casa? Flávio, olha, antes de falar nesse assunto, eu acho que tem um assunto muito importante, que é a queda nos níveis de criminalidade. Portugal é o terceiro país considerado, das pesquisas que eu tenho aqui, o terceiro mais seguro do mundo. É Ótimo. Islândia, Nova Zelândia e Portugal. Então, em termos de queda da criminalidade, a criminalidade aqui chega a ser até engraçado. O pessoal tem horror a carteirista, que é o batedor de carteira. Tá entendendo? Então caiu drasticamente porque não tem ninguém na rua. Bebida, dirigindo bebida. Uma coisa que caiu drasticamente aqui, em torno de 35% que eu peguei aqui, foi que existe em todos os países do mundo, que foi a queda de violência doméstica. Foi cair. Tá entendendo? Foi cair. E uma coisa interessante que eu digo para você, que muita gente conhece, a polícia daqui é muito respeitada. Muito respeitada. Tá entendendo? É uma polícia cidadã. Ela previne. Se ela tiver aglomerada, ela para, conversa com você, pede para usar máscara, conversa muito com você, não é daquela violência. Para você ter ideia do que é a polícia daqui, isso aconteceu pessoalmente comigo. Vou citar até um caso, para depois responder o teu final aí. Há um mês atrás, eu fui deixar, a minha filha comprou um apartamento lá em Sintra, que você conhece, fica mais ou menos 20 quilômetros daqui, e eu fui visitá-la, porque ela faz É um uma home office. região muito bonita, assim, muito bonita. A minha filha trabalha como home office porque ela é programadora de computador. Então, inclusive, ela trabalha para uma empresa chinesa. Então, antes do coronavírus, ela sempre trabalhou em casa. Sempre trabalhou em casa. Então, eu fui para lá para visitá-la e estava chovendo. Então, logicamente, os vidros do carro fechados, ar-condicionado ligado, tudinho. Na volta, não estava mais chovendo. Aí eu pedi para minha esposa abrir o vidro, eu abri um vidro e viemos embora. Chegou aqui, como nessa crise de coronavírus, o pessoal para os carros na rua mesmo. Não tinha vaga ao lado do meu prédio, onde eu costumo parar, parei mais ou menos uns 100 metros daqui. E viemos embora. Olha, preste atenção, depois de 4 dias, eu fui a um supermercado aqui perto de casa, comprar uma besteirinha, logicamente com máscara, com luva, etc. E na hora que eu saí, buzinaram aqui embaixo, na campainha. E um detalhe, o português não lhe visita. O português é muito reservado. Se o Flávio Ataliba quiser vir aqui em casa, ele liga uma semana antes e marca um horário. Ou então, que é o mais comum, é norma aqui em Portugal, você ir para um café e conversar com o Flávio Ataliba a tarde todinha, mas não recebe em casa. Mesmo os melhores amigos se trata dessa maneira. Interessante. Então, dito isso, aí batendo na companhia, minha esposa abriu, eu moro no 10º andar. Quando chegou na porta, a polícia batendo na porta. A minha esposa tomou um susto, perguntou, pô, ele saiu agora para fazer compra, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Aí ela, meio assim, apavorada, disse, mas o que é que está se passando? Ela disse, olha, é o seguinte, eu queria saber se vocês são dono de uma placa do carro tal, da cor tal, que estacionaram a 100 metros daqui. Aí minha esposa, somos proprietários, porque está começando a chover e os vidros do carro estão abertos. Quando seu marido voltar, peça ele para ir fechar. Impressionante, né? Impressionante. Aí, isso é o quê? Isso diz tudo, né? Sobre a... Tá entendendo? Claro que aqui existe violência. Agora, a violência aqui de crime com arma de fogo, eu nunca ouvi falar. Existe crime, existe com arma de fogo aqui, mas muitos através dos bairros periféricos, mais entre migrantes. Verdade. Mais entre migrantes. Não é comum isso aí. Não é comum. Mas em termos de lazer, Flávio, aqui, graças a Deus, eu tenho a sorte de morar em frente a floresta do Monsanto, que é a maior floresta aqui dentro de Lisboa. Enorme, tem parques, tem cena de bicicleta, a pé, eu vejo muitos velhos andando com cachorro, muitas crianças passeando de bicicleta, tudinho, e todo dia eu vou ir passear por lá, andar a pé, boto minha máscarazinha e vou, porque não me aglomero, posso sair para qualquer lugar aqui, para qualquer lugar, desde que não faça aglomeração. Agora, do jeito que eu estou falando isso aqui,
Se você abrir aqui o janelão daqui de casa e olhar para baixo, tem poucas pessoas na rua. Eles deixam passar aí alternado, tem 3, 4 pessoas andando muito espaçamente e você não vê nada. Tá entendendo? Então, aqui para matar esse coronavírus aqui é ficar muito Netflix, muita conversa com os amigos que a gente está fazendo. E eu aqui, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu desenvolvi aqui, há 2 anos, eu fui para aqui no verão tem muito esses encontros medievais, com arte medieval, esse negócio todo. Eu fui lá e corri tal, visitando, e eu vi uma coisa lá, uma pessoa fazendo arte, ele chama de pirogravura, que é pintura com fogo, em madeira. Eu perguntei como é que era para ele, ele disse, não posso dizer não, que era segredo. Eu disse, meu amigo, é o seguinte, eu vou aprender seu segredo, e no próximo ano eu estou aqui para você. E lhe digo mais, eu vou aprender melhor do que você. Ele ficou um susto, né? Aí realmente eu entrei na internet, esse negócio todo, e comecei a fazer. Comprei um pirógrafo, inclusive aí de Fortaleza, que meu irmão veio e trouxe para mim, e comecei a testar tudinho. E hoje eu faço isso por lazer, mas tem uma renda extra, não para sobreviver, graças a Deus que eu tenho aposentadoria, mas para bancar meus pequenos luxos. Trocar um celular, fazer uma viagem e comprar material para fazer. Mas é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Mostra aí na tela. Muito... Isso aí você faz com fogo? Com fogo. Isso aqui é pintado com fogo em madeira. Nossa. Aí eu vendo na internet, por encomenda. Esse muito aqui, legal. eu fiz para tem a casa de Fernando Pessoa lá no centro. Isso aqui eu fiz para ele botar lá no café, ó. Fantástico, Eloy. Muito bom. Muito trabalho aqui, dura 3 dias, então eu vou fazendo aqui, ó. Fazendo. Então, Eloy, o nosso canal aqui, aquele que tiver interesse nas suas... Como é que é o nome mesmo? Pirogravura, né? Eu vou... E eu me prometo aqui, quando eu for para Fortaleza, eu ia esse ano agora, no meio do ano, não fui por causa do coronavírus, e eu tenho um tempo de aposentadoria, eu fiz 65 anos e tenho um tempo de me aposentar pelo INSS, que eu tenho um tempo de idade e serviço. Ótimo. E eu ia agora esse meio de ano. Quando eu for, eu vou levar do velho vovô. Vou levar do vovô para você e vou lhe entregar em mãos. Tá bom, muito obrigado. Com certeza. Bom, Eloy, obrigado aí pela nossa conversa. Eu acho que você levantou muitos assuntos. Olha, Flávio, uma coisa só para encerrar, me desculpe ele cortando. Eu não terminei o que você perguntou. Os brasileiros hoje tem muita gente com dificuldade aqui. É uma parte importante. O governo, na parte econômica, ele olhou muito pelo lado do emprego e da renda. Então, as pequenas empresas, eles postergaram os impostos para ser pagos a partir do segundo semestre, sem juro e várias prestações. A renda, eu digo renda, é o aluguel de muitas pessoas. Eles estão financiando em 3 meses sem juros, em termos de água, luz e etc. Mas acontece o seguinte, em termos de contrato de trabalho, que isso é normal em todo o país do mundo, que os migrantes, muitos deles são ilegais, embora o governo esteja tratando todo mundo por igual no problema de saúde. Então, muitos deles não têm contratos. Então, se ele não tem contrato, mesmo um português, para ele ter direito ao auxílio-desemprego ou à renda que o governo está dando, ele tem que ter contribuído pelo menos com 350 dias com pagamento mensal. Então, muitos brasileiros não tinham isso. Na semana passada, o aeroporto de Lisboa estava lotado de brasileiros, literalmente sem renda, nem para comer. Foi uma confusão, eles pedindo que o consulado brasileiro interviesse nisso daí tudinho, e sempre cheio lá. Muito brasileiro voltando, e, infelizmente é uma coisa triste que eu tenho que contar aqui, mas eu conheci um brasileiro que mora aqui. Eu conheço gente aqui do Brasil, de Portugal, de tudo que é classe social, graças a Deus. Eu adoro esse povo. Eu tenho muito amigo meu aqui, que eu vou bater papo todo fim da tarde numa praceta, que são peões de obra. É bom, os caras legais, batem um papo legal, tem médico lá no meio, mas muitos peões. Um deles que eu conheci, gente muito boa, Fernando, que inclusive eu arranjei junto com um português que mexe com remodelação de casa, que ele era pintor, consegui levar para a casa desse português, que ele tinha uma casa que outra mão de obra dele morava lá, mas só que ele estava com muita depressão com esses problemas. Ele, infelizmente, acabou suicidando. Para você ter ideia, como aqui é barra pesada. Você migrar para outro país, ficar longe da família, longe de renda, morando apertado, com 10 pessoas. É verdade. É muito complicado.
Verdade. Então, esse povo é um herói. Tem que Isso é ter- que me entristece de você deixar seu país de origem para Verdade. vir batalhar no país. Tem que ir com Tá muita entendendo? segurança, né, Eloy? Tem que ir Muita estruturado. segurança. Estruturado. Segurança. Eloy, muito Segurança. obrigado mais uma vez, um prazer. E assim que O você. abraço grande está prometido. E A pelada e a pirogravura do vovô. Pode tá ter certo. certeza. Um abraço. Um abraço bem grande e todos os nossos amigos aí do IPES, pessoal aí da Secretaria da CEPLAG. Um abraço muito grande a todos. Valeu. Estamos sempre por aqui.